Olá, queridos e queridas de Jesus, como estão? Primeiramente, então, feliz, querido e abençoado ano novo 2026. Hoje é estreando o nosso querido novo ano. Temos mais um episódio do podcast, é o terceiro episódio. E eu trago mais uma vez, então, um querido amigo para estar partilhando sobre o tema da catequese na sua vida. E é isso, ele vai estar começando a se apresentar para vocês. Talvez o sotaque seja um pouquinho diferente, mas com a graça de Deus, Deus é tão bom que dessa vez foi presencial. Então vocês não vão ter aí o desconforto da questão do áudio, né, de quando eu fazia a gravação. E vai ser aí com também patrocínio através dos instrumentos, equipamentos, né, os nossos gadgets. E depois a gente vai ter a nossa patrocinadora oficial do podcast no meio aí para vocês estarem escutando. Então seja muito bem-vindo, André, no nosso primeiro episódio de 2026. Muito obrigado, Ketsia. Como ela falou, meu nome é André, né? Eu tenho 28 anos. É a apresentação longa ou curta? Porque eu posso falar bastante coisa aqui. Eita, galerinha, então 45 minutos talvez seja pouco nesse episódio. Não, mas tenho 28 anos. Como ela falou também, sou capixaba, sou do Espírito Santo, da capital Vitória, mas moro em Campinas há 2 anos. Sirvo na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora aqui, também na catedral. E estamos hoje aqui para falar sobre catequese, né? A Ketsia fez esse convite. Como eu falo muito, ela até estava comentando nos bastidores aqui anteriormente, eu falo muito a palavra chique. Eu achei muito chique esse convite do podcast. Até estava comentando com uma prima minha que ela está querendo fazer uma chamada comigo para tirar algumas dúvidas, tudo, questão profissional. E aí eu falei, não, vou gravar o podcast lá na parte da tarde, depois eu te dou um alô pra gente ver isso. Você vai gravar podcast? Que chique, que você vai... Tamo aí, vamos... É um bate-papo aqui, bem simples, mas 2026 não deixa de ser chique. Com esse projeto, hein? Ai, justo e chique, hein? Depois que vocês vierem a referência, já sabem. Mas é isso, na verdade era para um outro tema, né, que eu iria chamá-lo. Porém, talvez existam mais episódios com a participação dele, né, caso a agenda esteja disponível. Vixe. E vixe também. E é isso, então, a nossa apresentação aí. Agradeço mais uma vez a paciência e a participação, né, que a gente sabe que todo mundo tem as correrias, e ele ainda mais com a questão de servir na paróquia e tudo mais. Porém, os queridos e queridas de Jesus da Ketsia honram aqui. Gratidão. Então, nada mais justo, né, para que a gente dê início nesse episódio falando um pouquinho do testemunho do André referente ao tema sobre catequista, né? O seu testemunho pessoal referente a isso, como foi o start em tudo, se mudou a vida do André? Fez diferença? Ah, com certeza. A catequese não é uma coisa que está na minha vida há muito tempo, tá? Eu já sirvo na igreja desde a minha adolescência, mas a catequese em si eu acho que tem 2 anos, vai fazer 2 anos assim dentro da minha vida. Comecei a participar de forma mais ativa dentro da igreja na adolescência, como eu falei, na Perseverança acabei fazendo algumas amizades lá, e a partir dessas amizades eles me chamaram para participar do encontro de adolescentes, e a partir disso criei outros grupos de amigos, né, também, outras amizades, que me fizeram crescer muito assim na fé, né, a gente tinha um grupo que a gente compartilhava pregações e aí conversava sobre elas, então foi um grupo de amigos que me fez crescer bastante assim nesse período de adolescência. E aí, só me tira uma dúvida, onde era essa paróquia? Lá em Vitória, São Francisco de Assis, Jardim da Penha. Então quem estiver assistindo aí, a galerinha da paróquia... São Francisco de Assis, Jardim da Penha. Nada mais do que aí tá acompanhando o seu catequista agora em Terras Campineiras Paulista. É, isso aí. Eu já morei um tempo no Paraná, agora estamos em Campinas ali, mas meu Deus, que chique. Dá uma sossegada um pouquinho que é importante também. Uhum. Mas voltando no assunto, aí a partir disso, quando eu fiz 18 também, eu procurei o Shalom, né? Então eu conheci a Ketsia também aqui em Campinas, no caso. Inclusive, só um aspas aqui, a gente vai contar, porque do Bruno eu falei, do Caio eu falei, então esse não vai ser diferente. Como foi quando eu conheci o André, galerinha? Só pra vocês terem... Não sei se ele lembra, né? Acho que sim, eu cheguei, eu lembro que o Vinícius, né, o Eike me acolheu e tudo, eu acho que você estava junto também. A gente estava no SEV, né, que é o Centro de Evangelização aqui em Campinas, e ele chegou, foi, eu acho que, no começo do ano.
Foi no começo do ano retrasado, que agora a gente já virou um ano. Meu Deus, 2023? 2024. É. E aí eu lembro muito bem disso, que a Rebeca que estava lá, né? E os outros jovens. E a única coisa que ele falou assim, onde está Jesus? Aleatoriamente, assim, só pra vocês entenderem. E aí ele pegou e foi pra capela, né? E todo mundo assim estranhando, porque quem é uma pessoa que vem na virada do ano pro grupo de jovens e quer ver Jesus? Uai, você chega no lugar, você tem que falar com o dono da casa, né? Então, Certo, eu cheguei no céu, eu sabia que tinha capela, fui primeiro na capela. Então, como eu não conhecia, eu perguntei para as primeiras pessoas que eu tinha visto ali, que no caso foi vocês, onde é que era a capela, onde é que estava Jesus, fui lá, dar oi pro dono da casa, depois eu voltei e falei pro pessoal, mas primeiro o dono. Certo. Correto. Então, conheci ela no Shalom, né? Voltando tudo aquilo, eu busquei o Shalom quando eu fiz 18, tudo. Fiquei sabendo que até o acampamento, no momento acabou passando e tudo, meio que eu procurei algumas coisas. O Acampus? Aí depois eu fiquei sabendo, depois de um período eu fiquei sabendo do Acampus, só que eu fazia técnico na época, eu sou técnico eletrotécnico, sou engenheiro eletricista também, não falei na apresentação, mas hoje eu trabalho no mercado financeiro, mas... Outro assunto de podcast. Aí, ó. Para os católicos, hein? É preciso honrar com o seu dinheiro. Com certeza. Mas aí acabei não conseguindo fazer porque no técnico estava com calendários regulados, o pessoal estava de férias e eu ia ter 3 provas na semana do acampamento. Então não consegui participar do acampamento, mas alguns amigos acabaram participando. E aí eu fiquei sabendo do reencontro e aí eu fui no reencontro. Acabou que os meus amigos não permaneceram, mas eu acabei ficando. Participei do grupo de oração, participei um bom tempo da minha juventude foi na obra, assim, né? Então o Shalom fez grande parte da minha vida, assim. E Shalom Vitória. Lá em Vitória. Aí depois me mudei para o Paraná, como eu falei, depois para Campinas. Quando cheguei em Campinas, eu vim conhecer o Shalom daqui também. Acabei conhecendo a Kétia, o Vinícius também, que é cunhado dela, a Rebeca, que é a irmã dela, né, e tudo. Acabei fazendo amizade com o povo aqui também. Mas meu serviço hoje é mais paroquial, né? Tá agora trazendo justamente que ela perguntou como que surgiu a catequese. Logo quando eu cheguei em Campinas, a paróquia Nossa Auxiliadora é do lado do meu trabalho, do meu antigo trabalho, né? Que não é onde eu trabalho mais hoje. E aí lá tem missa todos os dias, de 7 da manhã e 7 da noite. Nossa Auxiliadora. Dia de semana, né? E aí eu ia às missas lá pela manhã, porque eu saía da missa e ia direto trabalhar. E aí, a partir de pouquíssimo tempo, deve ter dado 1 ou 2 semanas que eu estava participando das missas lá, me veio a inspiração de servir também naquele local, assim, né? Inclusive, até fazendo um outro parênteses grande, eu vim para Campinas não só pela questão profissional, mas porque quando eu estava no Paraná também, em discernimento, Deus me colocava muito que vindo para cá ele aumentaria, assim, a minha vida com Ele, né? Melhoraria a intimidade com Ele e tudo. Então, uma coisa que me fez vir para Campinas também foi discernimento também de forma espiritual. Não foi aleatório? Não. E aí... E eu vi isso muito de cara, assim. Logo quando eu comecei a participar da paróquia, eu vi que realmente Deus me chamava a essa vivência ali, né? E aí eu procurei o padre, né? O pároco da paróquia, que também tinha acabado de chegar. O padre César chegou praticamente junto comigo. Querido Padre César, se o senhor estiver escutando... eu acho que eu cheguei dia 2, né? De janeiro. Inclusive, não, foi ontem. Ontem fez 2 anos que eu moro em Campinas. Olha só, parabéns aí, quase campineiro. E aí eu procurei ele, né, que também tinha acabado de chegar, e me coloquei a serviço, né, à disposição. O que você tiver aí para servir, estou à disposição. Ele perguntou o que você gosta, o que você faz. Eu, padre, já fiz de tudo. Porque nesse período todo já tinha feito muita coisa. Já tinha servido como acólito, já tinha servido com crianças, já tinha servido com jovens, já tinha servido na música. Então, na música? Dá para enganar no violão um pouquinho. Olha só aqueles que Jesus vamos ter. Já tinha servido na formação, então já tinha feito de tudo um pouco. O que precisar, a gente está à disposição. E eu vejo muito isso no serviço, está à disposição daquilo que a igreja necessita, né? Sim, é preciso. E aí ele falou que ele estava com essa necessidade de alguém na catequese dos adolescentes de Crisma, né? Aí eu comecei, a catequese em si começou aí, aqui em Campinas, por conta dessa indicação do Padre César, né? Desse chamado que Deus fez através dele e através dessa vivência das missas também. E
hoje a catequese na sua vida, o que você diz ela? Sim, é o serviço que eu tenho hoje, porque além dos adolescentes, que é onde eu comecei, né, a catequese em si, hoje eu também acompanho jovens, né, eu tenho uma turma de adolescentes, uma turma de adultos e também 2 jovens que eu acompanho também individualmente. Então ali tem 4 turmas de catequese, assim. Meu Deus. Então, boa parte, apesar de eu servir em outras coisas também, boa parte do meu serviço hoje é relacionado à catequese. Também faço parte da coordenação dos catequistas dos adolescentes, né? Então... Ele é um chefinho também, que eles dizem. Eu não, o chefe é Jesus, a gente só atrapalha ele. Eu tento atrapalhar menos, mas continuo atrapalhando, infelizmente. Senhor da glória. Mas, então, fez diferença e faz, né? No contexto, assim, da sua vida. Com certeza, sim. É uma responsabilidade que a gente tem sobre as almas que a gente está ali também formando. Cuidando. Né? Então, isso também me leva também zelar também pela minha vida. Assim, de saber que eu sou referência para eles e também de buscar estudar mais para oferecer para eles. Eles também perguntam muitas coisas, então fazem eu crescer também de forma formativa e também espiritual, né? De me manter firme, né, nos momentos mais difíceis, né, de olhar para eles também. E também nessa questão formativa de sempre estar conhecendo mais para entregar mais para eles também. Certo. E diante de tantas perguntas, talvez mais para o final, qual foi você não vai citar nomes, óbvio, né? Uhum. Mas algo que te marcou até hoje? Eu acho que marca todo dia. Sempre marca. Eu acho que não tem uma coisa específica assim. Dentro da catequese, cada realidade vai marcando. Pelos processos de conversão. Uma pessoa que entra de um jeito e sai de outro. Né? Pessoas que... E os adolescentes têm muito isso. Os adolescentes chegam obrigados pelos pais e no final estão ali super amando a igreja, vivendo as coisas da igreja, buscando viver a fé deles. Né? Então é uma coisa assim que me marca bastante. E me marca bastante também, não só os catequizandos, né? Não só os crismandos e também os adultos, mas também a realidade que eu trago também para os catequistas. Né? A Nossa Senhora Auxiliadora, ela tem uma realidade que os catequistas também são jovens. Né? Não é a realidade, hoje eu sou mais velho lá e muito mais velhos que os outros. Eles têm adolescentes e jovens, bem jovens mesmo, assim que dão catequese para outros adolescentes. Tem muito que é uma paróquia salesiana, né? Tem muito essa questão do jovem evangelizando o jovem, né? Então, essa referência aqui também que eu vejo como que os catequistas também olham para a minha vida assim e se inspiram mesmo apesar de todas as minhas fraquezas, né? Quanto que Deus faz através de mim mesmo, muitas vezes eu não sendo a melhor pessoa para isso, né? Mas como Ele capacita, né? Então, eu até ouvi os podcasts passados já adiantando uma coisa, eu acho que isso é interessante. Às vezes a pessoa tem um certo medo de... não sei, eu acho que não é pra mim. Cara, Deus capacita. Deus capacita, assim. Então... Isso é real. Tem um serviço que tá ali te chamando, vai, porque Deus vai capacitar e vai realizar muitas coisas através de você, porque não é a gente que faz, mas Ele mesmo que dá essa graça. Exatamente. E diante disso que você... a gente já vai puxar um gancho, né, aqui. A parábola dos talentos é real na sua vida, a vida do André, comparado ao André de Vitória e o André hoje. Sim. Quem me conhece sabe que às vezes até passa um ar de pouca humildade, porque Deus me deu muitos talentos. Isso aí, pra mim, é um fato. Você tá até fazendo uma cara aqui, mas é a realidade. Deus me deu muitos dons. Bendito seja Deus. Exatamente. Eu sei que essas graças são dele, né? E colocar isso a serviço, assim, né? Não guardar eles para mim como a palavra dos talentos que você falou, né? Se eu guardo eles para mim, eu tô ali jogando esses talentos, escondendo esses talentos que o Senhor me deu e Ele vai deixar de dar e também de que esses talentos alcancem também as outras pessoas, né? Certo. Então eu vejo isso de forma muito concreta na minha vida, assim, de Ele mesmo também me empurrar para eu doar esses talentos, né? Colocar eles a serviço, multiplicar esses talentos. E a partir disso ele multiplicar ainda mais, assim. E um testemunho de alguém que já veio te agradecer pelo que o André fez na alma dela. Vixe. Aí você... Te peguei. Eu não sou bom de memória também.
Você deve saber. É quase uma Dory, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho antes sobre outros assuntos e, eu não lembro disso não, eu não lembro disso. Assim, tem muitas pessoas assim que você vê que tem uma vida transformada, que vem dar testemunho, mas eu não vou lembrar de alguém específico assim, não. Mas durante todos esses 2 anos como catequistas, assim, eu vejo muitas pessoas que transformaram a vida e que eu levo ainda hoje. Que eu tenho muito isso também, mudando totalmente o assunto, mas que eu recordei agora. Eu acho que a catequese tem muito essa relação não só formativa, mas também de paternidade espiritual. Exato. Eu trato também todos os meus catequizandos como se fossem meus filhos, como se fossem não, são meus filhos espirituais, né? Então, coloco eles nas minhas orações, busco acompanhar fora também da catequese em si. Então, tudo isso faz parte também, na minha visão, do ser catequista, né? Também essa paternidade, ou se for mulher, a maternidade espiritual na vida dessas pessoas. Não, assim. Não é simplesmente você dar uma aula numa faculdade, né? A catequese não é uma aula. Você pode falar com maior propriedade aí, porque eu já escutei muita gente falando, mas isso não é julgando, né? Mas eu falo que até uma forma de formar aqui nesse episódio, né? Com aquilo que você tem de conhecimento e propriedade para falar, muito mais do que a Kétia, porque, né, a gente sempre vai aprendendo. E às vezes eu escuto assim de pessoas, eu vou ter a aula da catequese, eu vou para a aula na igreja. E tem muito isso mesmo, mas é o que você falou. É muito mais do que simplesmente um ensino. E principalmente o que faz diferença não é o ensino, é a vida. Né? É você testemunhar ali, claro, ensinando também, mas a sua vida tem muito mais impacto do que simplesmente o ensino. E é o que eu vejo nesses anos como catequista, assim, enquanto que o testemunho arrasta mais do que as palavras, né? Inclusive não só das coisas das igrejas, mas até das coisas do dia a dia. Fugindo um pouco do contexto de catequista, mas eu fui dar uma formação também em outro lugar, e aí depois o pessoal jogou um futebol. Aí veio um jovenzinho falar comigo. Eu jogo, um dos meus muitos dons. Eu jogo relativamente bem também. Alô, Jesus, vai ser canonizada? Não, calma lá. Falta crescer um pouquinho na humildade. Então tem uma virtude aí a ser melhorada. Mas assim, aí depois fui jogar futebol com eles e tudo. Aí um jovem comentou, nossa, quem dá palestra também joga futebol, que sei lá o quê. Super empolgado que ele que gosta de futebol pode também ter uma vida. E era um pessoal que era mais afastado, assim. Você vê que o jogar futebol evangelizou ele, às vezes, mais do que as palavras que eu tinha dito na pregação antes. Nossa. Dele ver que pode buscar as coisas de Deus sem deixar de fazer aquilo que ele gosta. Né? Então, essas coisas do dia a dia, o viver também a sua juventude, né? Vocês falaram, eu acho que num dos podcasts que eu ouvi também, sobre ser santo sem deixar de ser jovem, né? O santo de calçadinhos, exatamente. São João Paulo II. Então, é muito isso, assim, essa vivência natural também evangeliza muito. Você tá ali vivendo as coisas de Deus, né? Mas sem deixar de viver também os lazeres sadios, né? Não qualquer lazer, isso é muito importante, mas os lazeres sadios é muito importante, como um futebol, por exemplo. Exato, até o Frei Gilson joga, né? Quem é o André para não Exatamente. Se o Frei Gilson jogar, fica o convite aí. Se o Frei Gilson escutar esse podcast, aí, fica o convite pro futebol que eu vou dar uma caneta no Frei Gilson. Que isso, gente, sem polêmicas. Não precisa de confissão da caneta no Frei Gilson, né? Aí tem que ligar pro no Guilherme K2. Oh, meu Deus, Frei Gilson, nós te amamos. Hashtag. É isso aí. Quando eu fizer um trabalho de catequese, uma porcentagemzinha do Frei Gilson, eu estou satisfeito. Jesus. Que ali realmente um trabalho muito bom, graças a Deus. A gente tem muito isso também nas redes sociais, na internet, hoje muito forte. Graças a Deus é um trabalho de catequese que hoje está sendo mais feito. Eu vejo assim no Instagram, principalmente, que é o que eu utilizo mais, muita gente ali utilizando não só para coisas básicas, mas para conteúdos profundos, né? Utilizando esse meio aí para a gente também crescer na fé, que é muito importante. Bendito seja Deus, mas é através do ordinário que coisas extraordinárias, né? Talvez, lá vai a Kétia parafraseando, mas eu amo frases. Então, São José Maria Escrivá, ele diz muito, né? Do ordinário. Tanto que tem o livro O Caminho, para quem ainda não leu,
esse livro é algo assim, como diz os jovens, as pedradas. Então, começando 2026, já que a sua meta pode ser muitas outras coisas, mas que seja fazer uma leitura. Ela tá olhando aqui, só para vocês não estão vendo o visual, ela tá olhando aqui para mim, porque eu falei nos bastidores também antes da nossa conversa que eu não tenho tanto hábito de leitura, assim, né? Claro que leio por conta da catequese e tudo, principalmente buscando os conteúdos ali para dar as formações. Então, tenho essa questão da leitura do dia a dia para fazer as formações, as catequeses em si, mas pegar um livro e ler com constância, infelizmente, é um hábito que eu ainda não tenho. Até tive em períodos da minha vida, sim, mas eu acabei perdendo, preciso voltar, porque realmente é muito importante, né? Assim, é uma coisa que faz diferença no nosso dia a dia ali, ter uma leitura e crescer, não só espiritualmente, mas também de forma formativa, né? Também, e até mesmo de leituras ali que também nos trazem conteúdo também profissional ou ali de estudo também, fora essa questão espiritual também é interessante a gente ter esse costume, esse hábito, né? Um livro ele nunca é tirado do seu repertório de sabedoria, né? Então, certeza. Já que nós estamos ao vivo, queridos e queridas de Jesus, para que comece 2026, o André vai tirar versículo, né? Não sei se todo mundo já leu, então ele é dividido por pequenas frases do livro, né? Ele vai abrir o livro aleatoriamente, isso é ao vivo, nesse dia aqui de gravação, e falar para vocês uma frase que ele vai abrir aí na página, né? Enfim. Eu espero que não seja nenhuma frase polêmica, que eu lembro uma vez que eu vi uma pregação desse negócio de abrir página do nada e a pessoa abriu que Judas se enforcou. Aí complica o negócio, mas vamos ver aqui o que a gente vai abrir aqui. Sem polêmicas. Fala sobre a fé. Fé. Dá pena ver de que modo tão abundante a tem na boca de muitos cristãos. E com que pouca abundância a põe em suas obras. Até parece que é virtude para pregar e não para praticar. Então, aqui falando, né, justamente que... Qual é o número do... 579. Que parte da fé. Então, justamente falando ali que dá pena, né, de ver que às vezes as pessoas pregam muito sobre a fé, mas pouco vivem. Vai muito de encontro com o que a gente estava falando. Nossa. Não adianta nada a gente pregar na catequese, voltando ao assunto da catequese, se a gente não vive aquilo. Os nossos catequizandos vão olhar pra gente e você está falando da boca para fora, não preciso ver. Mas a partir do momento que eles veem na nossa vida, a gente buscando viver as coisas de Deus, aí sim faz diferença, né? As virtudes e aquilo que a gente ensina precisam ser bem vividas, como fala esse trechinho ali do caminho, né? Fala, não é para fazer igual aquela frase, né? Faça o que eu falo e não o que eu faço. Exatamente. Isso é um grande perigo do escândalo e também do contra-testemunho, né? E realmente isso na catequese tem uma questão que é essencial, né? O contra-testemunho daqueles que tem, não só na catequese, mas não sei quem está ouvindo, se tem sacerdotes, diáconos, outros serviços de liderança na igreja também. Cara, ali a gente tem uma responsabilidade muito maior, porque as pessoas veem a gente como exemplo, né? Então, se a gente vive um contra-testemunho, da mesma forma que o testemunho arrasta, o contra-testemunho arrasta também para a perdição, né? Então, a gente tem que ter muito zelo também com a nossa vida, com a nossa espiritualidade, também zelando com a vida do outro, assim, né? É perigoso. A gente pode ser levado para o céu ou para o inferno, falando a palavra... Né? É forte, mas é real, né? E hoje o mundo quer o quê, né? Que a gente vá para o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil e talvez sangrento? Com certeza, e questão pegando o que o próprio Jesus disse, né? Aí de fosse escandalizar um desses pequeninos. Seria melhor que amarrasse ali eu acho que é no pescoço, e a pedra e lançasse no mar. Porque... realmente o escândalo, principalmente dos mais pequeninos, é uma coisa gravíssima que a gente tem que ter esse zelo também como catequista ali, que é o tema de hoje, né? Exatamente. Então, a catequese, ela abrange não só o formar para receber um sacramento, né? Com certeza. Mas
formar para uma intimidade com Deus, né? Não é isso é uma cultura que a gente tem muito hoje, não só aqui em Campinas, mas eu acredito que no Brasil inteiro e provavelmente no mundo, da pessoa querer fazer a catequese, seja para a Eucaristia, seja para o Crisma, seja o que for, como se fosse uma formatura, né? Fez ali recebeu o último sacramento, agora eu estou tranquilo, não preciso fazer mais nada. Ou tem que fazer porque todo mundo faz. Não, a gente vai buscar o sacramento justamente para receber essas graças de Deus, para que a gente aprofunde na graça, né? Então, se eu estou fazendo a catequese para a primeira Eucaristia, para a primeira comunhão, eu estou fazendo para que eu consiga comungar e a partir disso me alimentar espiritualmente de forma mais concreta e crescer na intimidade com Jesus. Se eu estou fazendo o crisma, eu estou fazendo para que ali a gente receba os dons de serviço, para que deixe de ser um jovem, um adolescente, uma criança na fé, se torne um adulto na fé a serviço da igreja, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência e passar essa consciência também para aqueles que estão fazendo essa preparação para os sacramentos, né? Assim, porque isso é essencial. Não só vou ensinar o básico, que é as coisas que tem que ser ensinado, porque as pessoas precisam saber, né? Tipo, o que está no creio, o que a igreja ensina sobre isso, nos temas polêmicos, o que a igreja diz. Isso é necessário, mas não só isso, né? Então é importante a gente trabalhar também essa intimidade com Deus, porque é isso que faz diferença, assim. Então, já que você falou da intimidade com Deus, nós, os xalomitas, ensinam muito bem, né, a questão da nossa amizade com Deus, né? Talvez você já tenha escutado muitas queridas pregações. E como crescer na intimidade com Jesus, do catequista André para os queridos de Jesus? Rezando. Você aumenta a amizade tendo contato, né? Você vai ali melhorando isso de forma, pensa na pessoa. Como que a sua amizade normalmente vai crescendo? Quando você vai convivendo mais, né? Então, da mesma forma é com Jesus. A gente precisa conviver para que essa amizade vá melhorando. Então, às vezes você vai encontrar com um desconhecido, às vezes vai ter pouco papo. Mas, já na segunda conversa, já tem mais papo. Na terceira, e aí vai aumentando. Da mesma forma é com Jesus. Então, através da oração, né, no nosso dia a dia, a gente parar um tempo e ter ali um momento com Jesus, né, de fazer um estudo bíblico, uma oração pessoal, se possível, aqueles que conseguem ir à missa a maior quantidade de vezes conseguem durante a semana, né? Então, isso é muito importante, faz diferença no nosso dia a dia, nessa intimidade, como a Ketsa perguntou, né? Rezar o texto, orações no geral, né? Aquilo que a gente consegue fazendo, e cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai também sendo levado a rezar ainda mais, a fazer algo a mais, né? E aumentando essa intimidade com Jesus. Da mesma forma, eu gosto muito desse paralelo, né, do namoro. Quanto mais tempo você está com a pessoa, quanto mais apaixonado você está, mais tempo você vai querer ficar, né? Então, é também da mesma forma aí na nossa relação com Jesus. Certo. Então, nós falamos aqui na questão da amizade com Jesus na parte espiritual, mas na parte física, lidando com o nosso organismo e falando de uma parte da atividade física, né? Porque muitas vezes a gente só taxa a questão de... Isso tem se falado muito, né? Os sacerdotes, nós somos feitos de carne, espírito e alma, né? E nós precisamos cuidar. A gente está englobando vários termos aqui, mas isso é uma ligação, né? Não não que não é válido, mas é preciso que a gente tenha um equilíbrio de estar atento a esse quesito, né? Ah, com certeza, com certeza. Porque também leva a disciplina. Quando a gente cuida também do nosso corpo, também a disciplina física que a gente tem ali, a gente também acaba levando para o nosso espiritual, né? Então, a gente está muito ligado, tanto o jejum ajuda a gente na vigilância ali, né? Como ela falou, exercício físico, né? Eu, por exemplo, faço academia, gosto muito de jogar bola, então são coisas que também vão ajudando na disciplina também do dia a dia, de forma espiritual, né? Então, essas coisas assim também das físicas também faz diferença também na nossa vida espiritual e também são necessárias que a gente cuide, sim. Então, já diria Guilherme Freire, caso ele escute nesse podcast eu chegue até ele, para os homens, né? Aqui nós estamos separando aqui os queridos de Jesus, é necessário que você faça exercício.
É importante, não dá pra ficar sedentário não, até pra gente, quando precisar, ter ali a força pra ajudar as queridas e queridos de Jesus, como a Kécia fala, as florzinhas de Jesus. Então é importante ter ali essas condições, até pra nossa saúde também, né? Não só pensando de forma espiritual, mas também a nossa saúde física também é importante, o exercício está muito nesse sentido também, né? Só nessa questão física que eu não sou muito do banho gelado, que muita gente fala, não, meu banho é quente, eu não tenho... Meu Deus, tem que levar esse rapaz pra ter um tratamento de choque. Até as florzinhas são adeptas a isso. Negócio de fazer... Um capixaba falando com 49 graus em Vitória, Vila Toma Velha. banho quente no calor. Que a CPFL não agradece. Quem paga a conta sou eu, tá tranquilo. O quê? Nossa senhora, mas é uma forma de mortificar a carne. Sim. Sim. Existem várias formas de mortificação, né? Inclusive, como eu citei, o jejum e tudo. Tem gente que às vezes dorme sem travesseiro. Tem várias formas ali de a gente mortificar a carne e o banho gelado é uma delas. Posso fazer para mortificar? Posso, mas eu opto por fazer outras. É melhor. Tudo bem, sem questionamentos aí. E a gente falando de mortificação, me veio que os santos faziam isso. Sim. E muitos santos. Sim, com certeza. A mortificação é uma coisa que está no cotidiano dos santos, né? A mortificação, o testemunho, a evangelização e o principal, né? Como a gente falou, oração, intimidade. É isso que faz diferença, né? Não dá para a gente evangelizar se a gente não tem conteúdo para entregar, né? O que eu vou entregar se eu não tenho nada? Né? Então a gente precisa também dessa vida de oração para ser um bom catequista. Né? Certo. Realmente sem conteúdo, e o conteúdo não é só online, né? A sua nuvem não tem que ficar cheia de arquivos. Sim, exatamente. E é interessante que você falou do online e a gente não chegou a comentar, mas também eu tenho turma que é online, né? Eu tenho turma que é presencial. Os catequizandos são? E turma que é online. Então eu evangelizo, né? Eu dou catequese dessas duas formas. Também tem gente que tem algumas realidades específicas, por exemplo, tem um jogador de futebol que tive uma rotina muito complicada, então a gente faz alguns dias, um dia na segunda, outra semana na terça, por causa da rotina dele, né? Então que chique. É uma realidade que é um pouco diferente. E também tem uma turma que é online, tem um pessoal que não é de Campinas e tudo, então tá ali acolhendo também esse pessoal que às vezes não teria oportunidade de estar fazendo catequese por alguma realidade específica. Né? Então isso é interessante as pessoas também saberem que existe essa possibilidade. Não sei se tem na sua paróquia onde você está escutando, mas dá para você conseguir de alguma forma nesse sentido. Se tem uma realidade parecida, eu quero fazer catequese há muito tempo, só que não tem aqui na minha cidade. Não consigo. Meu trabalho é muito variável. Faculdade. Eu sempre preciso sair, eu me mudo muito. Já tive realidades também que a pessoa se mudava muito e não conseguia ali fixar numa catequese, porque sempre perdia no meio. No caso, essa pessoa fez presencial, mas graças a Deus deu certo e inclusive está participando da paróquia hoje ainda e tudo. Mas não conseguia fazer antes porque se mudava muito. Os pais se mudavam muito por causa de trabalho e a pessoa não conseguia ficar na catequese. Então, às vezes, uma realidade assim de procurar uma catequese online, se possível, também é uma via para essas pessoas. Assim. Então, não é um impeditivo a pessoa não estar fisicamente presente na catequese. Existe essa possibilidade. Não vou falar que todo lugar tenha, mas... Mas isso, para que você regularize os seus sacramentos, então não se prenda a isso, né? Com certeza. É claro que tem compromissos presenciais, tá? Com certeza. Aqui na paróquia que eu sirvo, por exemplo, tem os ritos que preparatórios para os sacramentos e tudo que a gente deve participar antes, mas os encontros preparatórios em si acontecem de forma online. Eu tenho uma turma hoje que eu acompanho de forma online e 2 jovens que são individualmente também que são de forma online. Então, é possível. Certo. Mas, bendito seja Deus, falamos de bastante temas aí, queridos de Jesus, e chegamos numa parte boa, assim, porque hoje temos uma querida e com muito chocolatudo, como diz a minha querida amiga Florzinha, Camila Lisboa, nossa primeira patrocinadora do podcast presencialmente. Olha isso, uma grande graça, providência aí de São José nos detalhes. Hoje ela trouxe aqui, eu vou entregar para o nosso convidado, nosso primeiro convidado presencial, como diz a patrocinadora oficial do podcast,
ela trouxe um querido docinho, ela vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu não entendo de confeitaria, Camila. Eu acho que é brownie. Pronto, deve ser isso. E aí ela trouxe também brownie de Oreo, né? Com a novidade aí do seu empreendimento, enfim, quem já conhece a Kétia sabe que tem até cupom, inclusive. Qual que é o cupom? Você tem que falar, pessoal, para eles utilizarem. Uai, meu cupom é meu nome, né? Então, Kétia, cupom Kétia, você vai até a loja dela, deixa eu até pegar o Instagram, que eu não sei de cor. Não tá aqui na... Não, o arroba é diferente. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Que a nossa produção tudo é no telefone, então a gente usa dos nossos convidados, que é a nossa ajuda de cada dia. Então, o arroba da Camila vai ser arroba lazeve. Isso, com 2 Es. Isso, então pronto. No final, tá? Lazevee. Pronto, Camila Lisboa /lazeve, para quem ainda não conhece Campinas e região. Muitos doces com glucose, então pode servir aqui. Deixa eu pegar esse. Não, tem que abrir esse negocinho e colocar em cima, deixa eu ver. Ela tinha falado pra fazer. Como que é? São mini Oreos, né? Então vai narrando aí, André, porque eu não sei. Não, a Kétia botou esse negócio aqui na minha frente. Eu já tava só à vontade de comer desde o início do podcast. Tava aqui cheirando, vamos ver se tá bom. Assim, pra quem não tá entendendo, então são mini brownies, né? Não são aqueles grandões assim. E ele tem cobertura, o André que tá comendo aí, que é mais glicosudo que eu. Tem um aqui que é de, deve ser só glacê, ganache, não sei. E o outro tem granulados. Muito bom, tá? Na medida... Falando de boca aberta, com comida na boca, mas muito bom. Perdão, é tudo ao vivo, mas gratidão mais uma vez pela participação, Camila. Inclusive os equipamentos aqui também partilhados com a Kétia, mas a amizade nossa é muito querida de muitos anos, enfim. E para futuros patrocinadores também que estão escutando, esse é um canal para estar expandindo aí o seu comércio. Quando vocês forem patrocinar, mentira. Eu ia falar, quando vocês forem patrocinar, vê se sou eu no podcast, que ela falou que já vai ter outro comigo. Aí vocês mandam, se for comida principalmente. Os recebidos. Não, mas todo podcast pode ter um patrocinador aí, Okay. que é legal para todo convidado ter essa oportunidade também de comer um negócio tão bom quanto esse que eu tô comendo. Olha só, então aprovado, hein, querido Jesus? Muito aprovado, muito aprovado. Vou comer o outro ali também, provei um aqui. Ele vai levar a caixa inteira, na verdade, né? Tem 39 quadradinhos, ele vai levar 38. Se deixar, eu levo. Comigo não tem essa, não. Mas, bendito seja Deus, então, degustando aqui o querido docinho da Camila Lisboa. Como eu posso dizer, a catequese, então, queridos de Jesus, é algo que não é somente para poucos e que são pessoas específicas a serem escolhidas. O André, pelo que eu estou entendendo, então, em Vitória, ele não tinha essa... Quer dizer, existia vivência na igreja, mas o chamado da catequese realmente foi quando mudou para Campinas. Exato. Catequese, propriamente dita, né, foi só em Campinas. Eu já tinha outros serviços que são parecidos, né, já pregava lá em Vitória também, então sempre tive bastante presente esse ministério de pregação. Já fui do centro. De oração? Não só no grupo de oração, nas paróquias, o pessoal me convidava lá para pregar, então já tinha essa vivência que é um pouco parecida. Também já fui do centro de formação lá do Shalom de Vitória. Você era pastor? No caso, o centro de formação não é o grupo de oração. Mas já fui pastor também de grupo de oração. Porque lá é missão, né? Aqui não tem centro de formação? Não, aqui é obra. É basicamente uma catequese, é uma pegada mais formativa. Né? Então, são conteúdos mais formativos para entregar para a comunidade como um todo. Né? Principalmente ali para a obra e tudo. Conteúdos que a comunidade entrega para que a pessoa cresça na formação, né? Não só no espiritual, que trabalha muito nos grupos de orações e tudo, mas também na parte formativa, ali através do centro de formação em si. São os cursos, então? Exatamente. Ah, tá. Então, minto, tem a Simone, a nossa formadora. Aí, por exemplo, tem curso sobre Bíblia, curso sobre Maria, então... Cura interior. Exatamente, Curados para Amar. Exatamente, quem é responsável é o centro de formação. Ah, que legal. Exato. Bacana. Tecendo Fio de Ouro, que é muito famoso para quem não é da comunidade, às vezes conhece tudo. Então, todos esses cursos, quem cuida é o centro de formação da comunidade. Da missão. Nossa, então,
uma experiência a mais, né? Que vai formando e capacitando para, no fim, aplicar naqueles que Deus confia em você hoje. Graças a Deus. Inclusive os catequizandos aí que estiverem escutando, depois comentem como é o catequista André. Vixe, se tiver crítica aí, é verdade. Elogio nem tanto. Elogia só pra Jesus, Jesus que fez. As críticas são pra mim. Ok, tudo bem. Mas, pegando aqui, né, são tantos, como eu posso dizer, apontamentos, mas referente a conversões, eu não sei se a gente abordou isso, André, das conversões que você pôde ver de forma palpável, assim. Falamos, né, acho que na metade, mais ou menos, que eu não lembrava de alguém específico para falar aqui uma história, mas que muita gente, assim, que sai totalmente diferente desse processo de catequese e não sabe o que importa para mim. Aí, totalmente visão pessoal. Não é nem a pessoa ser bem formada naquele ano, né? Porque, querendo ou não, tem um ano e meio. Isso é muito pouco no período da vida da pessoa, ela permanecer. Para mim, os testemunhos são as pessoas que permanecem, né? Então, acho que isso é na minha visão, assim, é o principal. O que eu quero dos meus catequizandos? Que eles permaneçam. Se eu não ensinar nada, se eles não conseguirem aprender nada comigo de formação e permanecerem, continuarem a caminhada com Jesus, o meu trabalho está feito. Assim, porque é ao longo da vida que Jesus vai fazendo eles crescerem também na graça. Né? Em um ano e meio, não dá para fazer o trabalho todo. Se você pegar, por exemplo, o catecismo mesmo, tem tanta coisa aqui que um ano e meio você não consegue tudo, não. Até tem um jovem que eu acompanho pelo catecismo, eu acho que ele vai zerar o catecismo, mas é um jovem que já é de caminhada, que ele já participa de grupo de oração, então com ele eu consigo aprofundar mais. Tem outras realidades que são pessoas que estão chegando na igreja, que não tem tanto contato, então é uma caminhada um pouco mais devagar. Né? Então, não dá para dar todo o conteúdo. Então é muito importante que a pessoa permaneça. Né? E aí, a partir da permanência, ela continue crescendo na graça com Deus. Né? E você puxou um parênteses, que eu acredito que era isso que estava faltando, talvez esteja muito mais coisa, mas enfim, fica, caso vocês queiram, né, vocês depois comentem como vai ser o feedback aí do podcast do André, para uma parte 2, pessoas de referência, né, sacerdotes, não sei, que te traz a parte formativa importante. Para mim? Sim. Ixi, eu não sou muito de procurar referência assim de sacerdote, que já é nesses mais midiáticos, eu não sou de acompanhar tanto. Até já acompanhei um tempo o Padre Paulo Ricardo, o Frei Gilson, mas eu não tenho esse costume. Normalmente eu procuro, se bem que tem um que normalmente eu gosto muito de procurar os conteúdos dele, que é o catequista. O Guilherme K2? Não, o catequista mesmo. O diácono... É um casal, né? São dois catequistas. Bota aí que eu esqueci o nome deles. Mas eles são muito bons, porque eles têm uma catequese também muito com a pegada de humor. Assim, então eu acho que eles são muito irônicos também. Eu acho que eles trazem uma pegada leve pra catequese, assim, eu gosto muito, muito deles, assim. Se eu não me engano, eles são do Rio de Janeiro. Alexandre. Alexandre o quê? Varela. Alexandre Varela. Né? É um diácono. Da onde são? Eu acho que eles são do Rio, né? Então, eu gosto muito do trabalho que eles fazem, assim, tanto no site deles, eles têm muitas postagens e tudo, quanto no Instagram também eu acompanho um pouco deles. Então, acho que de referência de catequista, assim, que eu mais acompanho, acho que são eles, né? Para pegar, assim, e também esses outros que eu citei que fazem um trabalho bem bom, assim, na internet, o Frei Gilson, o Padre Paulo, mas eu não sou tanto de acompanhar eles assim, não. Eu digo isso porque, é que nem você falou, em 1 ano e meio é muito pouco tempo para a pessoa se formar, então ela vai precisar de abastecer essa bagagem, né? Porque não adianta ela só ficar no período da catequese e pronto. Com certeza. Então, para dar dica para vocês, eu acho que esses 3 são 3 vertentes muito boas, assim, que você pode escolher o que você se identifica mais ali, você gosta mais da forma como a pessoa fala, que você aprende melhor com essa pessoa. Frei Gilson, Padre Paulo e o catequista. Eu acho que são os 3 assim que
que eu daria dica da pessoa ali conhecer para aprofundar nessa parte da catequese. Certo, então temos a dica aí, queridos Jesus, para 2026, ó, já estamos bem no início, né? Então não tem como errar, mas mesmo que você assista no futuro, dá tempo também. É isso aí, porque a gente não sabe, às vezes vai estar lá em 2050, vão estar ouvindo o podcast, já com 1 milhão de visualizações, Nossa. Vai estar já estourado, o pessoal vai estar escutando. Que isso, mas acredito que seja isso, né? Talvez a partilha do testemunho, que nem você falou, me veio São Francisco de Assis, né? Que tem aquela frase dele, você que é devoto dele tem mais propriedade. Como é que é? Se preciso for, use palavras, alguma coisa assim? Evangelize, se necessário, use palavras. Exato. Né? Então, é muito isso, sim, evangelizar com a vida. Né? Então, esse que é o resumo dessa frase, né? O centro dessa frase em si. E só fazendo um parênteses, voltando um pouco aqui que você falou de testemunho de pessoas, acho que uma coisa que eu fico muito feliz também é quando a pessoa, ao acabar a catequese, ela busca também ser catequista. Ela quer também evangelizar, quer que outras pessoas tenham a experiência que ela teve. Né? Então, tenho ali catequizandos, que foram meus catequizandos, hoje são catequistas. Tenho hoje jovens que já me perguntaram como é que faz para ser catequista, e não necessariamente só catequista. Tem um jovem que eu também dou catequese para ele, que ele perguntou como é que ele faz para servir na Pastoral da Saúde. Nossa, né? Então, ministro da Eucaristia. Exatamente. Tem várias pastorais, vários serviços que você pode ter na igreja. Então, isso também eu acho que é um testemunho muito bom, assim, da pessoa que ao receber os sacramentos se coloca a serviço. Né? Como eu falei, o crisma ele é o sacramento da maturidade na fé, você se tornar adulto e se colocar a serviço. Então, você tendo esse testemunho desses jovens, desses adultos, que ao receber os sacramentos se colocam a serviço, eu acho muito interessante também. E a messe é grande, os operários são poucos, já diria. Com certeza. Uma querida canção, hein? Inclusive, precisamos de catequista. Você que acha aí que, não, tem gente suficiente e isso aí não é pra mim, eu acho que já tem muita gente melhor que eu, não tá faltando. Tá faltando, tá? A gente precisa de catequista, precisa de gente que forme o povo de Deus, porque realmente, como a Kétia disse, a messe é grande, os operários são poucos. Então, vamos colocar a serviço aí, porque tá precisando. Tem muito mato pra carpir, galerinha. É isso aí. Eu tenho certeza que na sua paróquia, você chegar pro pároco lá e falar com ele, padre, eu tô querendo servir, o que você está precisando? Eu quero servir na catequese, está precisando? Provavelmente vai estar. Então, se coloca à disposição, porque realmente é um serviço assim que faz, salva almas, né, inclusive a nossa. E uma coisa que me veio, já encaminhando para os nossos finalmente, e acabou a água, é preciso ter tempo para servir? É preciso. Mas além disso, não, deixa eu reformular minha pergunta assim, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu não tenho tempo. Sempre tem tempo. Normalmente as pessoas têm tempo. Por exemplo, o domingo não é o dia do Senhor? Sim. A gente pode reservar um tempo no domingo para se colocar a servir, para preparar a formação, né? Então, dentro da sua rotina, encontrar algum tempo, porque precisa. Não dá para falar que não precisa de tempo. Tá? Eu acho que você queria uma outra resposta de mim, mas precisa. Não. Porque a gente prepara as formações também, então tem o tempo da catequese em si, tem a preparação antes, então você vai ter um trabalho ali de paternidade e maternidade espiritual também, que você gasta um tempo conversando também com aqueles que você dá a catequese, então exige um tempo. Mas também não vai tomar, eu acho que esse é o ponto que você queria chegar. Não vai tomar a sua vida inteira. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 turmas e 2 jovens que eu acompanho individualmente e consigo ter minha vida normal. Vou à academia, trabalho, estudo, então faço os meus lazeres também, gosto de jogar bola. Então, tudo isso eu não deixo de fazer na minha vida, eu consigo organizar. Tenho minha vida de oração, vou à missa todos os dias, né? Então, isso é importante. Dá para colocar tudo isso no nosso dia. Dá para organizar e também servir. E também quando você coloca Jesus em primeiro lugar e serve, muita coisa é rearranjada na sua vida e para o bem, como diz o querido Padre César, se estiver escutando, que ele é uma grande referência de ordem. Com certeza, com certeza. A Kétia falou 1000 vezes melhor que eu. É isso.
Jesus dá um jeito. Quando a gente se coloca à disposição dele, assim, ele organiza tudo pra gente, né? Porque é justamente aquilo que a gente estava falando dos talentos, né? A gente coloca os talentos, mesmo que seja um pouquinho. Hoje eu tenho 10 minutos para oferecer. Eu ofereço esses 10 minutos para Jesus, ele vai transformar esses 10 em 20. Ofereço esses 20, ele vai transformar os 20 em 40. E aí vai. É abertura de coração e Deus faz, né? Exatamente. Não é a gente, é a nossa carne. E quando a gente chegar no céu, já pensou a grande graça de você encontrar aquela alma? Ela falou, então, você foi aquele que foi, não por inteiro, mas também uma pequena via de me ajudar a estar aqui hoje. Né? Que graça, que graça. Bendito seja Deus, aqueles que vêm ao queridos de meus pais, alguma coisa assim que diz a passagem. Vinde bendito de meu pai. Queridos, não benditos. Bendito de meu pai. E eu não lembro quem que fala isso, né? Não lembro de onde é, mas já ouvi gente falando sobre que essas almas também, às vezes, podem ir antes de nós e estar intercedendo por nós também, né? Ali, de estar diante do Senhor pedindo também pela nossa alma, para que a gente vá também para o céu, assim. Então, também esses que são nossos filhos espirituais viram nossos intercessores. Então, bem interessante também isso. É forte. E Deus deseja, queridos de Jesus, já encaminhando então para os nossos finais, com as nossas perguntas e respostas rápidas. Vixe, não sei se vai ser tão rápido assim não, mas vai ser perguntas e respostas. Com o fleumático falando, galera, talvez demore um pouquinho muito, mas não vai passar do dobro desse podcast. Vamos lá então, preparado, André? Preparado eu não sei, eu vou tentar responder, vamos lá. Ok, então a primeira pergunta é uma mensagem ou conselho para quem tem medo e talvez até já pensou sobre o assunto. É isso, que eu acho que eu já comentei. Jesus capacita, é Deus que capacita, é o Espírito que capacita. Então vai com medo mesmo, pede coragem para Jesus e aí ele vai capacitando, né? Vai se formando no meio do caminho também. Eu sei muito pouco, eu tenho medo. Cara, você vai estudar para você preparar um encontro. E vai encontro em encontro, um passo cada vez. Você não precisa saber o conteúdo todo também para... Já sair pregando. O primeiro encontro que você vai dar vai ser sobre a Trindade. Você vai ter ali uma semana para estudar sobre a Trindade. Você consegue estudar dentro de uma semana sobre a Trindade para dar uma catequese. Então, cara, vai. E Deus vai dando a graça, assim. Faz o roteiro, já tem aí as dicas, depois vocês vão ter a rede social dele, falam assim, André, você falou que tem que talvez fazer uma dica assim? Então, eles respondem para você. Pode mandar. Próxima, então, é uma frase e uma música para os queridos e queridas de Jesus do podcast. Uma frase eu acho que a gente até falou também, que é evangelize se necessários e palavras. Né? Então, justo. Não foge um pouquinho do tema, mas evangelizar a todo momento. Né? E, se necessário, usar as palavras. Se não é sua vocação, porque também tem gente que não tem a vocação da catequese. Evangelizar, da sua forma. Ou se sua sua forma de evangelizar servindo, lavando uma louça, né? É Santa Teresa ou Santa Terezinha que encontra Jesus entre as panelas? É Santa Teresona. Teresona. Então, nas panelas ela estava ali vivendo a vida ofertada dela e estava evangelizando. Né? Então, da forma que você consegue se ofertar, se oferte. Se necessário, você utiliza as palavras. Né? Então, aqueles que são chamados a catequese, deem catequese. Aqueles que são chamados a servir com a liturgia, se sirvam a liturgia. Aqueles que são chamados a limpar a igreja, que limpem a igreja. Né? Então, naquilo que é os dons que o Senhor te confiou, coloque a serviço. Com zelo e amor acima de tudo. Uma dúvida, as respostas eram para ser rápidas também? Porque eu acho que minhas respostas estão sendo longas. Vai dar certo, cada convidado tem seu tempo. Mas Santa Teresona e Santa Terezinha do Alfinete, né? Tem a música também, né? Sim, tá faltando. Tem a música. Eu brinquei da questão da humildade, mas a música que eu queria colocar é Ninguém Como Deus, da comunidade católica Shalom, né? Que justamente é o canto de São Miguel, né? Que fala muito sobre essa questão da humildade, né? O próprio nome, né? Micael, é quem como Deus, né? Então, ali, justamente, é uma música que eu coloco aí para vocês escutarem, que eu gosto muito, e traz muito essa questão da humildade, de ver que tudo é de Deus, né? É Deus que dá a graça, e isso é muito necessário também nesse serviço, de não deixar com que você ache que é você que está fazendo. Né? Não é o conteúdo, não é a minha didática, não é a minha dicção,
é a graça de Deus. Né? Então, eu acho que uma música que traz essa questão da humildade, eu acho muito importante. Quem é como Deus. É um pouco perigoso a questão de virar soberbo. Exatamente. E a soberba é dos pecados originais, né? Então... Adão e Eva, um pouco perigoso. Mas vamos lá para a terceira, então, um hábito, algo inegociável que o André não abre mão. A missa. Eu tenho consciência de que eu sem Jesus não dá certo, não. A Eucaristia. Então eu preciso de participar da missa para que eu consiga viver as coisas de Deus, assim, de ser alimentado por Ele, né, através da palavra e da Eucaristia, para que cada vez mais eu consiga também servir, né? Então a base do serviço é o alimento espiritual. Então a missa é uma coisa que para mim é inegociável. E já diria a Carla Kutz, né, que uma frase a gente tinha comentado no último grupo de oração, eu sei que é perguntas e respostas rápidas, mas aqui a gente vai fazer parênteses, né, porque somos melancólicos. Carla Kutz falava assim, depois vocês até podem colocar no comentário, a gente quando vai pra praia se fica bronzeado porque pega o sol, correto? Não sei se você já escutou essa frase. Sim. E aí quando a gente vai através, né, fazendo adoração e participando da Santa Missa com a Eucaristia diária, se for possível, nós refletimos Deus através de nós. Nosso bronzeado vai ser Jesus. É o sol da justiça que nos queima quando a gente fica diante dele, né? Então, Dom Bosco também falava, né? São João Bosco, se querem poucas graças, visite pouco. Poucas vezes o Santíssimo Sacramento. Se querem muitas graças, visite muitas vezes. Né? Então, é realmente esse sol que nos queima e nos deixa bronzeado ali com a cor do Senhor. Para um praiano, nada mais justo do que uma frase assim. E eu gosto de praia, hein? Então, agora o próximo, um santo de devoção. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis me acompanha assim desde o início da minha caminhada. Eu falei da minha paróquia, que é São Francisco. Quando eu comecei a participar do Shalom também, um dos primeiros, um dos baluartes é São Francisco de Assis. Tive grupo de oração com o nome São Francisco de Assis. São Francisco de Assis insiste bastante. Um dos livros, inclusive, dica de livro também. Se ela pediu dica de música, eu estou dando dica de livro. Ela falou do livro Irmão de Assis. Para mim é um dos livros assim, que eu mais gostei de ler, que tocou bastante assim, na minha vida. Então, São Francisco está sempre presente assim, na minha vida. Esse amor aos pobres, essa evangelização que ele tem também. É uma coisa assim que eu busco trazer de exemplo também para a minha vida. Esse livro, só para contextualizar, eu li na época do meu vocacional no Shalom, eu li a última página. Todo mundo falava que era forte, né? Mas eu achava que não. Eu falei, não vai ser tão forte assim. Chegou na última página, eu até hoje estava no SEB, servindo num retiro, na salinha da bagunça. Bagunça não, estava organizado. Chorei com aquela última parte dele. Eu não consigo lembrar o que era, né? Eu tirei até um registro, mas é muito... Assim, a entrega dele, tanto que muitos carismas surgiram através dele. Sim, e eu fico um pouco incomodado quando às vezes tratam ele como simplesmente um amante dos animais. São Francisco dizem que é a pessoa que mais amou Jesus aqui na Terra. Sem perguntas polêmicas. Então, vê o tamanhozinho do santo que ele é. E ele foi uma radicalidade evangélica muito grande. Sim. Que tinha tudo para ser um cavaleiro e bem sucedido, mas decidiu ofertar tudo e até o próprio nome, né? A questão da paternidade do pai dele. Sim. Mas enfim, vamos para o próximo. Um pecado que virou virtude? Um pecado que virou virtude? Deixa eu ver. Cara, eu acho que a questão do individualismo. Eu tenho muita tendência de me fechar em mim mesmo. Assim, essa é uma tendência que eu tenho. Eu sou muito... Gosto das coisas sozinho e tudo, reservado. Eu acho que isso é uma coisa que Deus conseguiu trabalhar e precisa trabalhar mais ainda. Eu preciso me abrir mais para que Deus trabalhe. Mas eu acho que Ele já fez uma grande obra, assim, das vezes as pessoas nem perceberem que eu sou na minha. Tem gente que acha que eu sou super extrovertido. Às vezes eu quero estar na minha casa, estou aqui batendo papo e conversando. Gravando podcast. Então, isso não é o meu natural. É uma graça de Deus mesmo, assim, que às vezes a pessoa, por conta da graça que age na minha vida, assim, vê como uma virtude, mas que não é o natural.
né? O natural é eu ficar isolado na minha, não querer evangelizar, não querer pregar, querer ficar vivendo a vida ali eu mesmo. Sair de si. Não querer sair de si, né? Mas que Deus dá a graça e consegue realizar isso na minha vida. Assim. Nossa, eu vou fazer um parênteses porque eu nunca imaginei isso. Aí, ó, tá vendo? O meu natural é ficar na minha casa, fazer minha oraçãozinha, ir pra minha missa e ficar na minha. Cada podcast eu descubro uma coisa dos meus amigos, hein, querido Jesus. Mas a graça de Deus tudo pode fazer. Nossa. Então hoje, eu vou abrir um outro parênteses aqui. Hoje, se tem alguma coisa que você acha que é impossível que Deus faça e transforme numa virtude, essa pergunta que a Kétia faz é muito importante. Pra gente ver que mesmo aquilo que pra gente hoje pode ser uma coisa que a gente acha que não vai mudar, Deus é o Deus do impossível. Ele é capaz de transformar a nossa vida, assim, transformar aquilo que é um pecado numa virtude. E é real. É real. Bendito seja Deus. Talvez um pouquinho de ruído, mas desconsidere, porque Deus ainda vai providenciar um estúdio para a Cat. Não, faz parte. Aqui é o real, não tem isso É não. de casa. É. Então, o próximo, um lembrete para quem escutar o André no futuro. Né? Já que isso aqui é um arquivo e um tesouro para a internet, para não se perder aí no meio de tantos algoritmos. Tá. O lembrete é aquilo que é essencial. Oração. Se tem aquela pergunta do inegociável, né? O que é inegociável? Tenha como inegociável para você o seu contato com Jesus. Então, isso acho que é o lembrete que eu deveria. Se tem uma coisa que eu preciso lembrar hoje, eu já tive meu momento com Jesus hoje. Então, isso é uma coisa que ouviu o podcast, eu quero que você lembre hoje. Lembrei de Jesus hoje? Conversei com Jesus hoje? Não? Então, vai acabar esse podcast agora, que as perguntas já estão encerrando e vai acabar. Vai pro ar daqui a pouquinho. Vai ter seu momento com Jesus. Eu acho que esse é o lembrete que eu queria deixar. Saia do celular e vai falar com Jesus. É isso. Ok, sucesso, hein? Sucesso, já diria os jovens. Então, a nossa última, mas não menos importante pergunta, um pequeno propósito e também um sonho a ser cumprido pelo André. Um pequeno propósito é ser fiel, assim, de buscar mais fidelidade e constância na minha vida, assim, né? De não ter momentos que tô super apaixonado, vou viver tudo e depois largar, né? Viver de forma mais constante. Eu acho que é uma coisa que eu preciso crescer hoje ainda. Todo mundo. E um sonho ir pro céu e levar um monte de gente comigo. Esse que é o sonho, o resto é o resto, né? Encontrar com São Francisco de Assis e falar, então, aquele livro me marcou. É isso. Buscar a Deus em primeiro lugar, o resto vai ser acrescentado. As coisas de Deus, ok. Bendito seja Deus. Então é isso, queridos e queridas de Jesus. Finalizando aí o nosso podcast. Talvez hoje deu um pouquinho a mais aqui, eu estou vendo nos minutos, mas... E o que não gosta de falar, eu falei. Ai. Mas é isso, eu agradeço mais uma vez aí por estarem acompanhando, partilhando também com os seus. Mais uma vez esse projeto é piloto. E foi uma inspiração de Deus, né? O André falou que ele antes não falaria com as pessoas. Eu nunca me imaginaria fazendo um podcast. Então, assim, é claro que é preciso melhorar na questão da humildade, mas que alcance almas, né? Não pela Kétia em si, mas para que almas sejam alcançadas, né? Uma vez, eu lembro que eu fui... Acho que eu posso até partilhar aqui, né? Eu fui falar sobre um evento que ia ter no Shalom e me veio a frase de Dom Bosco, né? Inclusive o querido Cremasco, que está na Rádio Brasil, foi num programa lá da Cúria, aqui de Campinas. E uma frase, assim, é algo que hoje eu vou tentando entender, que foi dai-me almas e ficar com o resto, né? E eu nem sabia que era Dom Bosco, que Eliana Ribeiro, acho que ela tem uma música. Capixaba. Ela é capixaba? Inclusive da minha paróquia. Pronto, ela é prima do André, né? Não. Mas, assim, enfim, o testemunho dela também é muito belo. Ela é da Canção Nova, né? E, assim, depois, se vocês tiverem oportunidade, vou deixar aqui na descrição. Deus, Ele faz e os nossos, né, precisam de Deus. Então, não tenha vergonha. Porque você é instrumento de Deus aonde você está. Às vezes a gente pensa em coisa grandiosa. Você pode também fazer um podcast ou evangelizar nas redes, como o Bruno tinha falado no podcast anterior, né? Mas cada um tem um chamado específico particular para aquilo que Deus faz e convém que a sua alma seja salva também, né?
Senão a gente pode se perder no caminho e aí não é legal. Então é isso, falei um pouco muito hoje, mas é o nosso primeiro episódio de 2026, né? Então tinha que começar com chave de ouro, sempre são, né, os meus queridos de Jesus. Então a gente começa aí falando sobre a questão da catequese. Então é isso, para vocês que quiserem encontrar o André, onde encontrar, pode falar aí o... Eu sou low profile, mas meu Instagram é André Felipe, FILIPE-MS. Vou até liberar aqui, que tá até fechado. Vou liberar se alguém quiser ver. Olha só, futuro catequista. Mas não tem nada demais, não. Assim, é só se alguém quiser ir lá mesmo, mas eu não, né, eu acho muito bonito quem faz trabalho nas redes e tudo, mas não é seu foco. Pelo menos hoje, assim, não é uma coisa que tá no meu dia a dia, evangelização nas redes sociais, tá? Inclusive, posto muito pouco, então não tem nada demais pra ver lá, não. Nem mas postou em 2025, hein? De 2026, com certeza não. 2025 foi pouco. Mas caso alguém queira também entrar em contato, tirar alguma dúvida, conversar, eu estou à disposição, tá? É isso, então. Obrigado mais uma vez aí pela querida participação nesse primeiro podcast com a nossa guloseima aqui, chocolatuda. Eu já tô comendo. Ele já tá assim no 6º pedaço, assim, só pra vocês terem uma ideia. Mas, assim, gratidão até aqui. E é isso, sejam santos, cumpram os pequenos propósitos, que 2026 seja um ano abençoado para todos nós e possamos fazer aquilo que Deus vai nos confiar, né? Sem medo, né? A parresia de São Paulo, eu já diria. É isso aí. Mas se tiver com medo, vai com medo mesmo. Ok. É isso então. Até mais e fiquem com Deus e Nossa Senhora. Amém.